Ah, agora estamos ao vivo. Repararam alguma coisa diferente? Hein? Sentiram um gingado especial vindo daqui? Hein? Sim, de ontem pra hoje houve corte no cabelo. Ah, Fábio, você cortou sozinho? Sim, cortei sozinho. Eu, com minhas habilidades cisorais. Tô falando com o meu público, com licença, com a minha audiência. O pessoal viu que eu postei que foi você que cortou. Cara, ficou chateada. Ficou achando que eu tinha dito que eu tinha cortado sozinho, menina. Nathalie cortou meu cabelo com maestria. Isso aqui que eu não consigo acertar, esse cantinho aqui, ó. Mas vou acertar um dia. Mas, ó, gostei, sabia? Gostei. Deixar ele bagunçado. Ah, vou fazer ele moderno. Assim, o que você acha? Ó, achei, hein? Tem uma bagunça boa aqui. Como é que vocês estão, minha gente brasileira? Estão bem? Por aqui, frio no Rio de Janeiro, friozinho bonzinho. Estamos adentrando aí mais uma semana de lives. Amanhã temos Tom Cavalcante e Cláudia Gimenez. Temos quinta-feira Randolfo Rodrigues, live política, líder da oposição. Temos na sexta-feira Lulu Santos. Sim, 1000 vezes sim. Semana que vem temos Isa. Semana que vem temos um monte de gente. Nathalie saiu, foi fazer reunião, me deixou aqui sem saber. Enfim, aqui a Érica, tô bem não, tô querendo um bolo de chocolate pra melhorar a vida. Bolo de chocolate sempre melhora a nossa vida, a verdade é essa. Ih, derrubei tudo aqui, gente, mas tem uns ácidos hilarurônico, como é que chama? Hialurônico. Retinóico, menina, retinóico. Eu não vou mexer em nada aqui, porque depois sobra pra mim. Olha aqui, um beijo pra vocês todos que estão chegando aí. O pessoal já sabe que 7 horas tem live. Hoje, 10h30 da noite, tem que história essa Porchat no GT. Tem de tudo um pouco. Gabriela Prioli semana que vem, é verdade, bem lembrado. Hoje a gente vai aprender. Hoje a gente vai ter aulinha. Ó, compadre Washington passando aqui, me chama. Compadre, vamos fazer uma live? Vai ser boa. Hoje a gente vai aprender. Eu entrei em contato, conheci o pessoal do IDBR, Identidade Brasil. A Luana já veio aqui falar com a gente, já bateu papo. E aí eu tinha conversado com ela e falado, poxa, por que a gente não faz o ABC da raça pro pessoal ver e ter um pequeno... Ah, Cláudia aí. Cláudia viajante, deve estar se coçando que nem eu pra viajar. E eu falei pra Luana, por que a gente não faz uma aulinha? Quer dizer, a gente é ótimo. Eu ouço e você não dá uma aulinha pra nós. Foi a aula que eu tive do ABC da raça. É muito interessante porque eles ensinam de forma muito leve, muito tranquila, muito inteligente, coisas que a gente está aprendendo, coisas que muita gente fala, replica sem entender, sem saber. Como, por exemplo, uma raça. Tem raça? Existe raça? Ah, não, eu não vejo cor nenhuma. Para mim, somos todos de uma cor só. Não existe raça, existe a raça humana. Cota é racismo. E outro dia eu sofri um racismo inverso. E eles explicam tudo isso. E aí eu pedi para eles darem um gostinho pra gente. Darem uma salpicada de informações pra gente aprender e parar de replicar um monte de informação que a gente fala, um monte de preconceitos, não só os preconceitos mesmo, mas aqueles preconceitos, aquelas coisas que a gente já ouviu, que alguém contou e que a gente assimilou e que chegou a hora de ouvir e falar, não, peraí, estamos falando errado, estamos falando certo. E às vezes, você aqui, simpático, às vezes não é por maldade, às vezes é por ignorância, às vezes é por não sabermos. Então a gente precisa saber, a gente precisa aprender. Todos nós, eu inclusive, eu vou aprender aqui. Então eu vou chamar o pessoal do IDBR para bater um papo com a gente e dar aula para nós. Dar aula é o ABC da raça. Vai ser muito legal. Eu já fiz o curso.
Foi muito bom. Inclusive, eles disponibilizam esse curso, a Luana tinha contado aqui, eles disponibilizam esse curso para empresas, para pessoas que queiram contratar para explicar. E é o ABC mesmo, a gente vai por letrinha. Eu selecionei aqui alguns dos termos que se usam muito para a gente discutir. Então eu vou até abrir aqui bonitinho, ó, no meu... Aqui, peraí. Ó. A Luana e a Elo vão falar aqui. Eu já selecionei alguns tópicos pra gente conversar. Eu vou achar elas aqui. Peraí que eu preciso achar elas aqui. Chama Orlando Drummond. Falei, inclusive, com o filho dele. Diz que ele tá ótimo. Fiquei super feliz com isso. Seu peru. A Luana, será que a Luana já tá por aqui? Vamos falar com a Luana. Vamos puxar a Luana pra dentro. Já é de casa, ela já veio aqui, já foi no papo de segunda, ela já tá, já falamos com intimidade na voz. Onde está, hein? Será que a Luana entra com o IDBR ou entra como Luana? Vamos ver. Porque ele ficou ótimo, agradeço vocês, agradeço. Vai entrar a Luana primeiro, né? Então deixa eu já achar. O bigodinho, o que é isso? O bigodinho na régua. Ontem peguei a maquininha também. Chama ela, Luana. Sou eu, Luanda. Ela já tá aí, estão dizendo. Então sou eu que não consigo achar. Sou eu que não estou achando. Vamos ver se eu acho aqui. A Mayara Lepre tá por aí. Um beijo pra você. Meu pai apareceu por aqui também. Ô, Luana, eu não tô te achando. Me ajuda. Cadê? O pessoal vai aparecer aqui. Chama Marisa Hort. Pior que eu tinha chamado a Marisa Hort. Ela tinha me pedido pra eu chamar no outro mês. Nunca mais eu esqueci, menina. Vou chamar. Deixa eu ver aqui. Tira esse projeto de Barbie bigode. Não, gente. Me deixa aqui que ela dá uma delineada. Que bonita. Cadê que eu não tô achando a Luana? O pessoal tá dizendo que ela já entrou. Manda um zóio aí, Luana, pra mim. Que aflição. O Tom tá aqui, por exemplo. Achei ele, mas não achei. Cadê a Elô? Tá aqui também já? Qualquer coisa eu começo com a Elô também. Pera aí, eu vou achar. Vai dar tudo certo. Luana Genot tá aqui. Em algum lugar. Eu é que não tô... Cadê, ó? Ai, que agonia, que aflição de não achar. Isso fazia tempo que isso não acontecia. Geralmente as pessoas entravam... Aconteceu com a Rita Lee isso. Eu fiquei procurando a Rita Lee. Meu Deus do céu. Rita, cadê você? A Rita tá aqui. A Luana já tá aqui. Alguém falou, Luana já está. Será que já estava? Você foi pajem do meu casamento. É mesmo, Marcos? Quando, hein? Ela está como IDBR. O IDBR não apareceu aqui. Será que o IDBR mandou solicitação? Era legal estar com o IDBR mesmo. Poxa vida, que agonia. Ela já falou. Meu Deus, estão todos aqui falando. Você segue, sigo. Pera aí, vai dar tudo certo. Vamos aos poucos. É só não se desesperar. Luana já vai entrar. Quer dizer, ela já entrou, ela já vai aparecer aqui pra mim. Deixa eu aparecer, eu visualizar aqui, ver se aparece o IDBR ou a Luana. Não tá aparecendo. Então, Luana, vai mandando oi, vai mandando informações, sinais de fumaça. Que eu vou tentar cego, porque tá aparecendo aqui na minha frente. Caraca, já vi 2 vezes, a Laís falou. Meu Deus! Li Porchat, somos primos. Não, eu achei que tinha visto. Minha mãe também não viu. Aqui, ó, não vi. Até vou perguntar pra ela se é melhor tirar os comentários ou não, mas talvez seja bom deixar. Já passou, tonto. Pô, pessoal, obrigado, Ronaldo, pela gentileza, pela alegria. É que pra mim aqui não aparece, né, gente? Pode aparecer pra vocês, mas pra mim não aparece. É por isso que eu fico que nem um pastel de
vento aqui. Achei! Apareceu mesmo, eu que não tinha visto. Uma besta. Mas chamei, deu tudo certo, puxei. E DBR. Cadê? Travou. Agora não fui eu. Chamei, puxei, mas travou. Mas não é a Luana, né? Não. Não, é Luana. Luana tá sumida. Luana tá sumida e eu vou assumir por enquanto até a gente achar. Boa, mas você tá. Se ela tá sumida, você tá assumidíssima. Aí tá maravilhosa. Tudo bem? Assumidíssima, né? Tudo bem, Tudo você? certo, tranquilo. Tô ajeitada aqui. Tá no Rio de Janeiro? No Rio, Vaz Lobo. Pessoal aqui do subúrbio. Firme e forte, mantendo aí a presença. É Que isso. bom. E só para o pessoal entender um pouquinho do que vai. A minha pergunta primeira: a gente deixa os comentários ou tira? Porque para algumas. Pode deixar os comentários. Pode deixar. Eu já deixei pro pessoal aqui que veio assistir, porque eu avisei para não fazer comentários indevidos e ajudar aí. Porque tem uma coisa assim muito interessante que eu achei muito legal do ABC da Raça, enfim, dessa iniciativa de vocês. É, é muito assim, é um espaço para perguntar, para tirar dúvida, para destrinchar coisas que estão tortas. Não é para um espaço para ser preconceituoso, mas um espaço para esclarecer questões que às vezes não parecem na cabeça, por exemplo, falando de mim, do homem branco, que isso é preconceituoso e é super, por exemplo. Então é um espaço super legal para Uhum. tirar essas dúvidas e vocês tiram elas com uma calma que eu falo, meu Deus do céu, são pessoas santas que ouvem coisas das piores possíveis e respiram e explicam pra gente. A gente que nasceu com esse dom. Não necessariamente a gente nasceu com esse dom, né, Fábio? Eu acho que muitas vezes a gente é obrigado a fazer também esse processo, porque a gente precisa construir coisas. Infelizmente, a gente ainda está em 2020 tendo que discutir coisas muito básicas. Então, ensinar nem sempre é um dom, é estudo, é trabalho e necessidade também, né? Então, é um trabalho de alguns anos, não só do DBR, mas eu como pesquisadora também, Luana também, então é isso. Explica um pouco o que é o ABC da raça, só para o pessoal entender, e o que a gente vai ter hoje um pouquinho assim para o pessoal que está vendo. Bom, o ABC da Raça ele é uma tentativa nossa, né, uma iniciativa nossa de explicar os termos que são mais básicos, assim, para a gente discutir as questões raciais no Brasil. Muitas vezes se tem uma discussão de que o Brasil não tem racismo, ou então a raça, só existe a raça humana, ou racismo é uma coisa que acabou, ou é todo mundo miscigenado. E a gente ainda está precisando discutir coisas muito básicas. Esse ABC, embora não seja aquele da Xuxa, um atrás do ABCD bonitinho, a gente tenta destrinchar os termos muito básicos para a gente colocar as pessoas minimamente na mesma página, né? E que a gente consiga avançar na discussão. Então, a gente ainda está precisando explicar por que a gente fala de raça, a gente ainda está precisando explicar por que a gente explica que tem racismo, que isso não é vitimização, ou que não são os negros que são os maiores racistas. E a gente precisa desse movimento. Então, o ABC da Raça é uma tentativa de, olha, vamos nesse país em que o mito da democracia racial, né, essa ideia de que não tem diferença independente da sua cor e tudo mais, predomina e que isso faz com que a gente tenha muito atraso, que a discussão racial não avance, a gente ainda precisa explicar coisas muito básicas. Total. Então esse ABC é mesmo, por que tem raça, por que tem racismo, para todo mundo entender de onde a gente está partindo. Sim, ótimo, maravilhoso. Tem muita gente falando que seu brinco tá batendo no microfone e fazendo barulho. Porque tá tendo um ruído Sim, mesmo. É possível que tenha, apesar desse brinco ser o Tá máximo, bem, posso inclusive. tirar. Inclusive, né? Eu vou ficar com um Isso, só. pronto, Melhorou? melhorou, maravilhoso. Foi melhor, né? Foi bom ter tirado. Tá bom. Muito bom. Elô, então, posso começar perguntando de uma coisa que eu já ouvi pessoas falando, inclusive da minha família falando isso, e aí eu quero que você explique. Uma vez uma pessoa falou assim, branca, minha família é bastante branca, digamos assim, né? E aí ela falou assim, eu tava na rua, e aí um rapaz falou pra mim assim, sua branca azeda. Eu também sofri racismo. É o racismo reverso.
Eu sofri racismo, porque ele me chamou de branca azeda. E eu poderia ir na polícia denunciá-lo e tal. Com muita calma e paciência. Me explica, Elô, racismo reverso, da- isso existe? Isso é real? O que é o racismo reverso na cabeça do branco e por que isso é um mito? Existe tanto quanto o Papai Noel, tem quem acredite, né? Mas eu vou dizer que não, e que não existe mesmo. A ideia da gente discutir racismo reverso, as pessoas. Primeiro que é importante a gente pontuar: no Brasil, as pessoas negam que exista racismo, mas existe o reverso. Então, não tem racismo, mas o reverso tem. Eu queria Verdade. saber que fenômeno é esse, primeiro, para a gente saber se tem o reverso de uma coisa inexistente. Mas é importante pensar, quando a gente fala de racismo reverso, por exemplo, quando a gente fala de racismo, na verdade, a gente está falando de estrutura de poder. Todas as vezes que a gente fala de racismo, a gente está falando de uma opressão estrutural. Então, uma pessoa que é chamada de branca azeda, por exemplo, Branca ela está sofrendo um guarda. tipo de discriminação, aguada, palmito, essas coisas que a gente ouve por aí, ela está sofrendo com algum tipo pontual de discriminação, ela está sendo apelidada, colocada naquele lugar, naquele momento. Mas vamos dizer, se ela veio na minha casa, eu falei assim: sai daqui, Palmito. Quando ela sai da minha casa, o mundo todo lá fora é dela. Porque as melhores vagas no mercado de trabalho são das pessoas brancas. A representação no Senado, a representação na Câmara, o alto executivo, as grandes empresas, né? Qual é a cor primordial dos CEOs das grandes empresas? Qual é a cor das pessoas que estão ocupando os melhores cargos e salários? Qual é a cor das pessoas que estão nos bairros mais ricos? Qual é a cor das pessoas que estão conseguindo acessar as melhores oportunidades de educação, de vida, de saúde? Então, quando uma pessoa é chamada de branca azeda, branca aguada, ela está num momento pontual em que ela está sendo xingada, mas isso não altera a estrutura social. Então, todas as vezes que a gente falar de racismo, a gente precisa pensar que o racismo faz parte de uma estrutura de poder, né? E aí muita gente vai falar assim: mas aí então quando é chamado de macaco é racismo. Sim, é racismo. Porque quando uma pessoa negra ela é chamada de macaca, isso é um reflexo, né, a ponta do iceberg de toda uma estrutura que é constituída para que aquela pessoa, além de não estar nos melhores cargos, além de não ter os melhores salários, além de estar nos lugares mais pobres, com menos acesso à saúde, menos acesso à educação, ainda além disso tudo, ela é desumanizada, porque chamar de macaco nada mais é do que o reflexo, né, a utilização de uma palavra que reflete um processo inteiro de desumanização da população negra. Então, aquelas pessoas negras africanas que foram sequestradas do continente africano, elas foram entendidas no Brasil, principalmente, né, no sistema escravocrata, como não humanos. E não ser humanos, então, chamar uma pessoa negra de macaca é você colocar de volta essa pessoa naquele lugar de: olha, você não é humano, e você tanto não é humano que a gente pode te escravizar, expropriar o seu continente, tirar você da sua família, proibir que você fale a sua língua, que você professe as suas crenças, que você continue uma história, porque é importante a gente lembrar que a escravidão é a interrupção de uma história, né, da população negra, e que chamar de macaco além disso tudo, a gente ainda está colocando isso para você, porque isso tem um outro peso. Eu sou uma pessoa formada em letras e eu sempre falo isso. As palavras, a linguagem, para mim, é sempre um ponto de partida para analisar o mundo. E às vezes a gente fica nessa sensação de que, é só uma palavra. Não existe só uma palavra, ninguém fala nada sem querer. Essa coisa a gente falou uma coisa sem querer, isso foi... Não foi sem querer, ninguém fala nada sem querer. Para a gente usar os teóricos, principalmente a galera que gosta de teóricos, tem um teórico chamado Bakhtin, Mikhail Bakhtin, que ele estuda a filosofia da linguagem, e ele vai falar assim: todo discurso é ideológico. Então, quando a gente chama uma pessoa negra de macaco, a gente está partindo de um lugar de uma pessoa que enxerga o mundo a partir de uma lente, e de uma lente específica que faz a gente ver o mundo com os olhos eurocêntricos e brancos, que enxergam pessoas não brancas como não humanas. É isso que é o reforço. Então, por isso que o racismo reverso não existe, porque o racismo reverso, ele não reforça uma estrutura social. Na verdade, aquele é pontual, porque, principalmente, se a gente pensar que é um homem branco, quando você sair daí, o mundo é teu, né? Porque o mundo é do homem branco, heterossexual, magro, não deficiente físico. E aí eu acho que é importante a gente pensar isso, né?
e trazer também as questões para o que também o que a professora Cida Bento vai falar de ego branco. Então, as pessoas brancas têm um pouco mais de dificuldade de aceitar críticas sobre a posição delas no mundo. E esse é um ponto. Então, como assim vocês estão me chamando de branco azedo? Eu sempre fui a norma, como eu sou branco azedo agora? Como você está falando mal de mim nesse momento se eu sou o suprassumo da perfeição? Então, isso também é um reforço daquilo que a gente entende que é o ego branco, que é olhar para si como aquilo que é bonito e o que não é aquilo que é você, né? É aquilo que o Caetano fala sobre Narciso achar feio que não é espelho. O que não é você não é nada que preste, é sempre o que é ruim. Tem uma coisa que... Eu falo a beça, Fábio, é melhor você me cortar. Não, ao contrário. A ideia é que você fale a beça mesmo. Se você quiser descansar do outro lado, que os comentários estão passando de um lado, aí... Sim. Eu tenho um staff ótimo aqui, né? Que veio falar isso. Passa pro outro lado, porque minha irmã é minha produtora. Tem uma coisa que eu já ouvi muito também, que é assim, não, mas os negros são racistas entre eles. Tem negro racista. Ah, sim. E aí é isso, não é coisa de branco isso. Essa coisa do racismo é dos negros aí que tem. Como é que você responde isso? São os próprios negros. Essa frase é uma frase, né, super falada. E tem hora que a gente respira e fala assim, vamos de novo. E aí é o que a gente volta do ABC, né? Os negros serem próprios racistas, é importante a gente pensar que alguém inventou o racismo. Não foram os negros que estavam lá no continente africano vivendo a vida deles, desenvolvendo sua tecnologia, fazendo suas coisas, sabe? Porque tinha uma história. Muitas vezes as pessoas pensam assim, nossa, os escravos, eu tenho pavor da palavra escravo, porque eu uso escravizado, isso é uma lógica de pensamento. Escravizado é quem foi submetido, escravo é quem nasce. E para trazer a fala da Makota Valdina, nós não somos filhos de escravos, nós fomos a nossa ascendência foi escravizada, nós somos filhos de reis e rainhas. Eu adoro isso. E isso é importante a gente... Eu adorei, escravizado, porque realmente escravo parece que já nasceu, criou uma condição. Você é um pássaro, você é um escravo. Não, parece que lá no continente africano, o que hoje são 54 países, que tem gente que acha que é um país só, né? A África é um país. O continente africano, que hoje, geopoliticamente, está dividido em 54 países, parecia que lá tinha uma árvore de escravo, um pé de escravo. Aí os outros chegaram lá e falaram, vou catar uns escravinhos aqui. Ou então a galera tava lá e falou assim, vou chegar ali no Brasil, dar uma escravizada, eu tô fazendo nada aqui, sei lá, tipo a quarentena, o pessoal tava à toa lá e falou, acho que eu vou ser escravizado lá, que tá, tô à toa. E aí é importante a gente pensar que alguém construiu esse sistema em que o outro é menos. E que isso é uma lógica branca europeia de pensar. A Europa se entende o centro do mundo e tudo aquilo que é europeu é o centro do que é bom e tudo aquilo que não é europeu é o outro. E o outro, o inverso do espelho, é o que não presta. E isso é uma das coisas que justifica o processo colonial, o processo de colonização e a própria escravização. E aí as pessoas me falam assim, mas os negros repetem isso. É claro, porque a gente pensar, quem é que detém o poder econômico de informação educacional, o que a gente ouve, o que a gente aprende nos nossos currículos escolares. Muitos de nós ouvimos falar de negros, né? Na escola, no 13 de maio, e quando as pessoas falam assim, Princesa Isabel, que legal, Princesa Isabel era maneiríssima, foi lá, assinou a lei, e parece que os negros sempre foram escravizados e que não tinham mais nada. E aí, alguém inventou esse sistema que o outro é ruim e que reforça isso pela educação, pela maneira que a gente morre, pela mídia. Então, eu, por exemplo, minha pesquisa de mestrado se debruçou em pesquisar processos de construção de identidade de crianças negras. E aí a gente pega um monte de livro didático em que as figuras negras elas estão ou como escravizados, ou como pedreiros, ou como empregadas domésticas. Isso não quer dizer que ser pedreiro e empregada doméstica, por exemplo, desqualifique ninguém. Lógico. Só quer dizer que nós fazemos outras coisas. Ou então, a gente vai assistir um filme. O negro é bandido, a mulher negra é prostituta, a mulher negra ela é empregada doméstica, a gente está sempre atrelado a coisas que não prestam, o nosso vocabulário é sempre o que não presta, então a lista negra é o que não presta, a peste negra é o que não presta, tudo que é alguma coisa negra é o que não presta, mercado negro, negra. Isso está no nosso... Isso está tudo no nosso cotidiano de fala. A gente cresce com isso, né? A nossa programação neuronal, cerebral, ela obedece a imagens e discursos. Então, é claro que a gente vai aprender a se odiar. Eu, por exemplo, sou uma mulher hoje de 32 anos, mas que eu alisava meu cabelo desde os 6 anos de idade.
Então, eu cresci na minha vida com a cabeça cheia de feridas, porque o que se convencionou a chamar de cabelo bonito, cabelo bom, era o cabelo liso. Então, a gente precisa chegar no cabelo liso para ser humano, para ser bonito, porque o bonito é o que é o branco. E é claro que a gente vai crescer se odiando, porque é isso que a gente aprende. Não é só o branco que aprende a odiar a gente aprende a se odiar também. Então, é também ser negro, e aí para trazer a Neuza Souza, o tornar-se negro é um processo mesmo, muitas vezes, em que a gente precisa olhar para a gente mesmo, olhar para a gente com outros olhos, criar outras referências, trazer outras possibilidades de ser, e não mais ser aquilo que sempre dizem sobre a gente, porque o discurso que se faz sobre pessoas negras é sempre em terceira pessoa, né? Nós sempre somos aquilo que alguém disse que a gente é. Então, alguém, antes da gente descobrir o que é bandido, a polícia está matando a gente porque a gente parece com um pivete. Antes da gente descobrir qualquer coisa, as mulheres estão segurando a bolsa na rua. Antes da gente descobrir que pode ser intelectual, alguém está dizendo que pessoas negras não sabem ler nem escrever. E é isso que a gente ouve desde criança. Desde quando a gente é pequenininho lá, aprende das mais variadas formas. É claro que pessoas negras vão aprender e vão reproduzir. E aí é importante colocar isso para a gente fixar nas palavras. Pessoas negras não são racistas, elas reproduzem. Porque não dá para você ser racista, porque você não tem poder nenhum de fazer a sociedade ser a seu favor. Você reproduz uma lógica que também te vitimiza. Então, se eu chamo uma outra mulher negra de macaca, na verdade eu estou cometendo com ela uma violência da qual eu também sou vítima. Né? Eu estou reforçando aquilo que eu aprendi do branco. Eu não estou fazendo nada diferente. Porque eu vou chamar ela de macaca, lá fora o outro branco vai me chamar de macaca também. Então não tem, para o branco, eu e a outra pessoa negra não temos diferença nenhuma. E isso é importante a gente pontuar. Boa. Tem muita gente legal passando por aqui. Letícia Colim passou, mandou beijo, agradeceu. Érico Braz passou aqui também, mandando beijos e abraços. E aí uma pessoa falou uma coisa aqui interessante, que é o que eu ia te falar também. Falar, Elô, mas na África já tinha escravidão. Tu vai me dizer agora que foi o branco que inventou isso aí? Os negros tinham escravo. E aí? E aí? Como é que você sai dessa? Isso aí, nossa, isso aí é chuva. Dos idealizadores de racismo reverso, vem aí zumbi de escravos. É da mesma galera, que eu acho que eles sentam numa mesa e pensam assim, a gente vai lançar umas fake news aí. Esse bagulho de fake news é antigo, né? A gente vai lançar uma fake news dessa. E, bom, primeiro a gente precisa pensar que existem diversos modelos de escravidão, existiram diversos modelos de escravidão, mas a escravidão que a gente se referencia hoje é o tipo de escravidão que aconteceu no Brasil e que pautou a construção de econômica de uma sociedade, econômica e política, né? Pautou, embasou e perpetuou essa sociedade. Em nenhuma outra sociedade no mundo, a escravidão fez pessoas enriquecerem a ponto de a gente ainda ver os reflexos no dia de hoje. Né? Não fosse isso, pessoas negras estariam em tanto número de riqueza e de acesso como pessoas brancas. Então, o que a gente está entendendo hoje é que uma coisa é conflitos internos no continente africano, em que um vencedor de uma etnia tinha possibilidade de ficar com o outro para fazer por um tempo, mas a pauta de embasamento de uma sociedade economicamente em cima da exploração e não digo nem só exploração, mas da desumanização de corpos negros, do apagamento de história de pessoas negras, é só esse regime escravocrata que a gente conheceu. E que se perpetua, porque embora o processo da escravidão tenha sido formalmente abolido em 1888, a gente vai ver que a população negra é que sofre, é como se a gente sofresse um holocausto eterno. É como se a gente estivesse sempre ainda vivendo nos processos de exploração, né? Sempre ainda vivendo nos processos em que a gente repete, porque essa exploração ela se dá de diversas formas. Então é importante a gente colocar aqui, pessoas negras do continente africano, mas é só a gente pensar. Pensa se os europeus não tivessem colonizado e expropriado o continente africano, o que poderia ser a nossa história hoje? Né? Entendendo que a gente teria outros modelos econômicos, outras maneiras de estruturar o mundo. Muita gente fala de, mas aí o mundo está acabando, as pessoas estão horríveis, a humanidade está falida. É que a gente parte de um ideal de mundo, de um ideal de humanidade, de um ideal de construção econômica, e esse ideal de construção econômica não tem nada a ver com capitalismo, socialismo, comunismo. Tem a ver com maneiras de você lidar com o outro, lidar com a riqueza e lidar com a natureza.
e que as perspectivas não europeias, por exemplo, elas vão trazer outras coisas. Né? Elas vão trazer outras discussões. Para quem discute hoje, por exemplo, o que são as culturas africanas, o que são as culturas orientais, o que são as culturas ameríndias, indígenas, né? É uma outra maneira de lidar com o outro, com a riqueza, com aquilo que a gente extrai da terra. Então, o que a gente está falando é de um projeto de não humanização de pessoas negras que pautou toda uma economia e que enriqueceu muita gente e que, pasme ou não, a gente pode ouvir ainda nos dias de hoje com se o povo não voltar a trabalhar, o Brasil vai falir. É basicamente isso que a gente está fazendo. Né? É você dizer que a responsabilidade de sustentar elites econômicas é de uma população e que essa população é negra. É isso que representa o regime escravocrata. Né? Então, essa coisa de... No continente também africano tinha escravizado. Gente, tinha uma outra estrutura, outras estruturas sociais, não é o que a gente teve aqui no Brasil durante quase 4 séculos, sobre mais de 4 milhões de pessoas negras africanas. Total. Agora você falou uma palavra responsabilidade, e aí, Elo, eu te devolvo dizendo, não fui eu que fui na África pegar esses escravizados. Eu falo... Agora você está querendo botar responsabilidade em mim, que vivo em 2020, do negócio que aconteceu em 1600, 1700. Por favor, eu não fui naquele barco, eu não trouxe você para cá. A culpa não é minha, Elo. Tem muita gente que fala isso. Não, mas eu não escravizo ninguém. Eu vou falar, quer uma medalha por isso? Caramba, não está fazendo mais que a sua obrigação, né? Que bom, olha... Parabéns, guerreiro. Mas é isso, assim, não escravizo ninguém, é bom, vamos partir desse pressuposto, mas é um ponto que a gente precisa pensar. Ser negro num país, não só no país, né, pensar numa estrutura mundial que é racista, que separa pessoas e grupos por raça, não ser negro, ser branco, automaticamente traz privilégio. Ai, mas eu sou antirracista e tudo mais. Legal, mas você ser branco num mundo em que estruturalmente a raça dita onde você vai estar, favorece você. E favorece você materialmente e simbolicamente. E privilégio simbólico é super importante a gente pensar. Então, mas não fui eu que escravizei. Tudo bem, mas aí, mas o meu bisavô tinha uma fazenda de escravizados e a minha avó era negra. Já parou para pensar que às vezes a sua avó foi estuprada pelo seu avô? Ou pelo seu bisavô? Isso é uma estrutura social que pauta a relação racial no Brasil. E que, mas aí eu tenho culpa de eu ser filha de fazendeiro? Não, você não tem culpa. A única coisa que você tem é privilégio. E essa única coisa que é o seu privilégio vai ditar que você socialmente vai estar num lugar e eu vou estar em outro. E aí quando a gente diz privilégio, eu não estou dizendo só de ter dinheiro ou não tem dinheiro. Eu digo privilégio no sentido de coisas muito simples. Por exemplo, a gente vai para a escola e faz uma construção de uma árvore genealógica. Aí fulano vai lá, meu tataravô era italiano, meu não sei quem, era alemão, era húngaro, era não sei o quê. Eu não faço ideia. Eu não posso construir uma árvore genealógica que vá além da minha bisavó. Muito poucos negros conseguem fazer isso hoje. Por quê? Porque aconteceu uma coisa aí nesse processo que foi a escravidão, que interrompeu a história para sempre de pessoas. E que a gente não consegue reaver isso. Né? Então, mesmo com todas as medidas de reparação que se faça, mesmo com todas as cotas, com toda a discussão antirracista que a gente faça, com 1 milhão de lives que a gente faça, a gente nunca vai conseguir reconstituir uma história que nos foi roubada. A gente está tentando seguir com aquilo que não sobrou do incêndio. Né? É uma das frases que eu aprendi no Cefet com a professora Fátima, e que é isso, a gente segue com restos de uma casa queimada. Né? O que sobrou da gente? Pessoas negras que foram extraídas do continente africano, à violência, sequestradas e que chegaram aqui com o corpo e com a memória. E é isso que nos sobrou. Foi isso que deixaram pra gente. Então é importante a gente pensar que, bom, não fui eu que escravizei, eu não tenho nada a ver com isso, ok, mas assim, é bom você admitir que ser branco na sociedade racializada é um privilégio para você e é um desprivilégio para mim. E é contra isso que a gente precisa lutar, é isso que a gente precisa discutir de forma efetiva. Não só quando eclodem esses casos, mas entender que a nossa sociedade está pautada nisso. Isso é um ponto super importante, e o Brasil, sobretudo, porque é um país que nega o racismo de forma veemente, até quando o racismo é totalmente escancarado,
a gente inventa maneiras aqui no Brasil de dizer que aqui não é tão ruim como nos outros lugares, sabe? O problema sempre foi a África do Sul ou o sul dos Estados Que é Unidos. uma coisa que eu já ouvi, porque A gente assim, não tem teve racismo apartheid. pior. Tem racismo pior. Tem, não existe racismo pior e melhor, né? Essa coisa de racismo pior e melhor. Racismo é racismo e ponto. Isso vai gerar diversos níveis de violência e é importante a gente pensar que existem várias formas de matar pessoas. Tem como a gente matar fisicamente, que é o que acontece com a população negra. A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Então, existe a morte física, mas existem mortes simbólicas, existem mortes emocionais, psicológicas. Então, mulheres negras, por exemplo, que são violentadas quando vão ter seus filhos, porque elas sofrem, são as que mais sofrem com violência obstétrica, isso é um tipo de violência e isso é irreparável. E são diversas formas que se encontram de matar pessoas a partir de um processo racializado. É o que você falou, desculpa de interromper, porque estava ótimo, mas é o que você falou da violência obstétrica, isso eu nunca tinha ouvido. Me fala disso. Bom, existem inclusive diversos estudos que falam sobre saúde da mulher negra, né? E principalmente sobre violência obstétrica. Então, que versam sobre analisar a relação de mulheres que vão ter filhos e de mulheres que, principalmente as mulheres negras, são as que mais sofrem com esses processos. Um ponto é que existe, isso é um dado de pesquisa mesmo que apareceu, que em algumas faculdades de medicina se orientava que os alunos dessem menos anestesia para mulheres negras porque elas eram mais resistentes à dor. Então, mulheres negras recebem menos anestesia porque elas são mais resistentes à dor. Isso é um processo de discriminação racial que também tem herança escravocrata, que é uma herança de estupro, uma herança de abuso. Mulheres negras são as que mais sofrem com morte ou abandono ou de violências no período de parto e puerpério, que é logo depois do parto. Então, a gente são dados enormes. Se a gente for falar pensar a relação raça-gênero, a gente vai ver alguns dados, e se a gente pensar também não só para mulheres negras, isso é uma pauta importante, não é específico de mulheres negras, mas homens negros também são os que mais sofrem violência, que inclusive é um ponto que muitas vezes mulheres brancas não querem discutir, que é como se fossem homens brancos que têm poder estrutural. Homens negros têm poder estrutural de oprimir mulheres brancas. Homens negros são mais de 70% da população carcerária. São os que morrem a cada 23 minutos assassinados. Que são os que, se estiverem andando na rua, uma mulher branca segurar a bolsa e fizer menção de que ele ia assaltar ela, primeiro ele é morto, depois se verifica. Então a gente está falando de uma estrutura que está relacionada com todo um povo. Que não é só de gênero, embora também o gênero vá distribuir essas relações, mas que também é de raça e que a raça vai pautar as discussões no Brasil. E que a gente aqui decide muito falar que, não é assim, porque a gente aqui não teve Ku Klux Klan. Não teve Ku Klux Klan declarada, não teve apartheid declarado, isso não teve escrito na letra da lei. Mas se eu olhar hoje e falar assim, qual é a cor das pessoas que moram no Leblon? Qual é a cor das pessoas que moram em Magé? A gente sabe onde a gente acha preto e a gente sabe onde a gente acha branco no Brasil. Qual é a cor das pessoas que estão em escola pública? Qual é a cor das pessoas que estão em escola classe A e B, que estão no Colégio Cruzeiro, que estão no São Bento, por exemplo? Qual é a cor dessas pessoas que estão lá, que não sejam limpando o chão? Então a gente sabe que tem escola para preto e escola para branco, a gente sabe que tem bairro para preto e tem bairro para branco, a gente sabe onde achar pessoas brancas e pessoas pretas, e automaticamente, que é um outro ponto que é importante, porque muitas vezes se faz uma discussão de que a pauta no Brasil é classe, o Brasil, a pobreza no Brasil tem cor. Isso é discutido há muito tempo. Se eu sei onde eu acho preto, e por acaso, onde eu acho preto, essas pessoas são pobres, como é que a gente não sabe que o Brasil, a pobreza tem cor? Então, a questão do Brasil não é só classe, a questão do Brasil é raça. Então, se a gente não pautar raça e não discutir raça de maneira sincera e efetiva, a gente vai ficar postergando uma discussão que é o que funda todas as relações, estrutura todas as nossas relações sociais. Todas. O professor Silvio Almeida vai falar que o racismo ele é estrutural e estruturante. Primeiro porque ele estrutura tudo que a gente faz, então ele está em tudo e ele estrutura tudo que a gente faz. Desde a gente não ter presidente negro até a gente segurar a bolsa quando uma pessoa passa pela gente, até a gente fazer piada de cabelo duro. Isso é o que estrutura as nossas relações, para relações de exclusão e que excluem pessoas negras, basicamente, né? Pensando também no caso dos indígenas, que a gente ainda tem outras nuances ainda de discussão. Para quem está chegando agora, eu estou conversando com a Elô aqui, a gente está, até botei aqui fixado @IDBR, a gente está falando um pouquinho, pedi para a Elô
e para a Luana darem uma aula para nós aqui. É o ABC da raça, que inclusive as empresas podem contratar, né, Lu? Sim, a gente tem o nosso EAD, né? A gente está lançando agora um material que é de treinamento para as empresas, então a gente faz com os colaboradores e também pessoas físicas que procuram. Então, nós temos basicamente basicamente não, porque hoje a gente está falando super correndo, né? Então, a gente tem um conteúdo mais aprofundado, que é um material para quem quer se aprofundar mais, o que é super importante, principalmente em momentos de discussão antirracista, que todo mundo está se dizendo antirracista, e que um ponto para ser antirracista também é não achar que pessoas negras estão ali o tempo inteiro para ensinar você, né? Existem caminhos que você pode procurar para tentar aprender. E que, né, o Google tá aí, tem tudo que é rede social, tem um monte de plataformas, e que, tô com uma dúvida aqui. Eu tenho uma dúvida de programação. Ninguém liga lá para o Vale do Silício. Né? Eu tô com uma dúvida. Ninguém liga. Nossa, você poderia me explicar como é que eu resolvo isso aqui, esse algoritmo? Ninguém faz isso. Só quando é racismo, caramba, eu vou ligar para a Elô, porque eu acho que ela vai me explicar isso. Não, gato, procura aí na internet, você vai achar. Né? Se você filtrar legal, tem. Então, a gente tem o nosso EAD, a gente tem os treinamentos sob medida, a gente tem treinamentos para as empresas, para grupos de pessoas físicas. A gente no IDBR desenvolve atividades que não são só palestras, o que ter palestras é importante, mas a gente promove a relação de políticas afirmativas dentro das empresas. E o que são essas políticas afirmativas? É a gente falar do antirracismo na prática, é ser antirracista na prática. Porque é muito legal, é muito bonito, as pessoas saem comovidas, choram das palestras, e, nossa, eu não sabia que era assim. Mas como é que a gente transforma isso em ascensão social de pessoas negras? Como é que a gente transforma isso em redução de número de desigualdade para pessoas negras? Como é que a gente faz 55,8% da população que é negra no Brasil está também representada nos espaços de poder? E pensando isso, cadê o meu gerente negro? Cadê o meu diretor negro? Cadê o meu CEO negro? Que a gente não tem. Hoje em dia, menos de 5% dos cargos executivos no Brasil são pessoas negras. Para uma população que é 55,8% autodeclarada. E esse é um ponto importante da gente pensar e que precisa ser efetivado e precisa ser refletido em políticas que vão se reverter em métricas, em prazos e números. E que a gente precisa ver isso. Verdade, total. Eu falei... Eu ia conversar com você e com a Luana, não sei se a Luana está aqui ou se eu continuo com você. Será que deixa eu... Não sei, vê se ela vai dar o oi. Deixa eu tentar. Duvido que Luana não tá. Aí eu não estava achando ela, mas alguém tinha dito que ela tá. Luana, se estiver por aí, manda o oi aqui, para eu saber se eu sigo ou não. Eu vou ficar atento aqui a Luana, só vou te perguntar então mais uma coisa para a gente seguir. Que você estava falando do Brasil, a gente estava falando essa coisa de o racismo lá é pior, o racismo é melhor, enfim, e é isso que você estava esclarecendo. Mas aqui a gente é muito misturado, né, Lu? Pô, aqui o Brasil é um país da miscigenação. Super. É todo mundo preto, é todo mundo branco, é todo mundo... Porra, é carnaval, é futebol, porra, a gente aqui eu sou aqui, tá no meu sangue Sim. também, porra. Tamo junto. Tamo junto, não tamo não junto. tamo? Tamo super, não. Só que não. Esse ponto é importante pensar, porque muita gente fala assim, mas no Brasil não dá para saber quem é branco e quem é negro, porque eu tenho uma avó negra, todo mundo tem uma ascendência negra. Só que assim, na hora que a polícia atira, ou que o exército dá 80 tiros em cima de um carro, com uma família negra indo para um chá de bebê, eles não querem saber se a sua avó é negra. Eles olham para sua cor. Não foi a bala que escolheu para onde ela ia, né? Não é a bala que... Não foi, não. Eu vou naquele ali porque aquele ali tem uma avó negra, pô. Não é, né? Então, pô, aquela avó dele ali, ó, só por causa disso. Não é. Aqui no Brasil, o segurança que te segue na loja, ele olha pra você, não é pela sua avó, é por você. E aí, é importante a gente pensar que quando a gente está falando de raça, a gente não está falando de biologia, ninguém está dizendo que, mas eu tenho que deixar... então a minha família, não tenho que deixar ninguém, primeiro, eu nem tenho ingerência sobre isso, mas a gente precisa entender que a cor da nossa pele, que é o que o Horácio Nogueira há muitos anos dizia sobre ser a nossa marca, que o Brasil vive uma estrutura racial que demarca o racismo, que fala do racismo de marca, que é o que é a nossa marca no nosso país, é a cor da nossa pele. Então, ter a pele preta nesse país quer dizer muita coisa.
e quer dizer para a população branca uma coisa, que ela vai acessar outros espaços, e quer dizer para a população negra que ela não vai acessar outros espaços. E que muitas vezes não vai ter, muitas vezes não, que não vai ter direito nem à vida. Então, a gente ainda está falando de um lugar de não humanidade. Então, mas a gente é miscigenado. Primeiro que a gente tem que parar de romantizar a miscigenação. Miscigenação é fruto de violência. Então, o que a gente está falando aqui, quando a gente fala de miscigenação, é que pessoas que são miscigenadas no Brasil, muito anteriormente, ainda no período escravocrata, e aí pensando as mulheres indígenas, das diversas etnias indígenas, as mulheres negras africanas que foram trazidas para o Brasil à força, elas foram estupradas. Esse é um ponto que a gente precisa discutir. Né? Porque parece que, nossa, aquelas histórias de Iracema e não sei o que fica todo mundo bonitinho. Olha, ela se apaixonou pelo senhor de engenho. Gente, vocês achavam isso? O senhor de engenho mandava lá um WhatsApp. E aí, oi, sumida. Aí, não era isso. Né? Era uma outra estrutura. E que se romantiza a violência quando é para a população negra. E que, além de se romantizar isso, se romantiza a miscigenação quando ela clareia. Porque a gente fala assim, beleza, somos todos miscigenados, mas é legal quando você é miscigenado para branco, porque você limpou a barriga, você melhorou a raça, que é o que a gente que se ouve falar. Quando a pessoa veio preto e falou assim, nossa, mas puxou o pai, né? Nossa, mas puxou não sei quem, não precisava ver esse cabelinho aí. Nossa, vai vir. A gente só acha a miscigenação uma coisa boa quando ela clareia ou quando a gente quer utilizar alguns discursos que, inclusive, são desonestos, no sentido de vamos esquecer que existe racismo e vamos manter desse jeito, embora a gente entenda que a miscigenação, como o paraíso racial, ela não existe de forma efetiva. A gente sabe quem é preto no Brasil. A gente sabe quem é preto no Brasil. E se você não souber, passa pela polícia. Anda nas lojas americanas, vê qual vai ser. É um bom teste. Eles sabem quem é preto. E é importante a gente ter isso em mente, porque miscigenação quer dizer muita coisa e quer dizer, inclusive, que a gente romantiza a violência histórica, estrutural, e que a gente também se utiliza desse argumento para dizer que o Brasil não discrimina racialmente pessoas. E o que acontece em larga escala, até quando a gente se coloca para falar de racismo. É só a gente ver as últimas discussões agora sobre antirracista ou antifascista. Então, a gente está falando de uma outra estrutura que está romantizando como se pessoas negras e brancas, mesmo em situação igual econômica, não vivessem em situações diferentes, mesmo quando são miscigenadas, não vivessem em situações diferentes a depender da sua cor de pele. E isso é o que acontece no Brasil de forma efetiva. Maravilhoso. Elô, você está arrasando. Eu queria falar com você mais 10 horas aqui. A Luana já apareceu aqui, já mandou um oi, um beijo. Apareceu. Muita gente que perguntou, porque eu coloquei o @IDBR, não coloquei o seu arroba. Qual que é o seu arroba para o pessoal? O meu é H3, eu não sei se as coisas de adolescente, né? H3 Locosta. Peraí, deixa eu até anotar também. Na época de ICQ, MSN, essas coisas assim. H3 Locosta. Porque daí quando eu for salvar, eu vou deixar salvo o seu arrobinha ali também. Eu vou fazer então o seguinte, Me senti super blogueira agora. Eu vou fazer uma troca de professor aqui pra gente. Vou lá falar com a Luana e vou te agradecer. Obrigado. Eu amo esse símbolo de vocês. É tão bonito. Você tá na camisa aí, ó. É legal. Esse coração é lindo. Obrigado. Obrigado pela paciência. Obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço, Fábio. É sempre um prazer conversar com você. Valeu. Tchau, tchau. Elô, se vai, mas calma, porque a gente traz de volta mais aula, mais conversa, mais aprendizado, porque a Luana vem aí. Deixa eu ver. Vou puxar para dentro. Será que eu estou puxando a Luana ou estou puxando a Elô de volta? Eu vi o IDBR aí. Chamei de novo, mas agora fiquei na dúvida se eu estou chamando ela de novo. Porque eu vi passando o IDBR falando assim, tô aqui. Eu estava falando com a Elô, imagino eu que não possa ser, então. Mas tá aqui, aguardando. Eu vou de novo. Me aguardem. Esse papo tá muito bom. Toda vez que eu converso, eu sempre aprendo mais um pouquinho. Tem mais alguma coisa que eu nunca tinha. Não sabia. Mudou! Agora sim! Tudo bem? Tudo bem, e você?
Tudo ótimo. Elô assumiu magistralmente o papel. Eu estava conversando com ela aqui, porque eu não estava te achando. Estava tentando te catucar aqui, não achei. Conexão doida. Gente, eu quase fiquei só ouvindo, porque tava tão bom. A Elô arrasa muito. Ela fala muito, ela é muito divertida também. Ela vai com os caminhos muito bons. Muito. Gente, eu vou Mas... Elô. Mas agora, para seguir no nosso papo lá, eu queria te dizer, Ana, que eu estou muito tranquilo, que eu sei que eu não sou racista, porque eu até tenho um amigo preto. Então, eu tô livre do racismo, né? Se eu tenho um amigo preto, não tem como eu ser racista, certo? Tá livre, agora você já pode ir pro céu, morar com Jesus branco, louro dos olhos verdes. É isso? Então, ter um amigo negro, assim... Tá vendo? Tá caindo aqui. Ter um amigo negro, na verdade, assim, é o que a gente chama hoje de tokenismo, né? É de você usar como token, como um álibi, você ter uma pessoa negra que você conhece ou que representa para você aquela pessoa que você vai poder usar e dizer, não, eu não sou racista, tem uma pessoa negra na minha vida. E pode ser um amigo, pode ser um namorado, pode ser um marido, pode ser uma empregada, né? Então, tipo, a gente chama isso de tokenismo porque você usa essa pessoa como álibi para usar e espelhar como se aquilo já te trouxesse toda uma desculpa em relação à causa antirracista, enquanto não é o fato, né? Você pode muito bem ser casada com um homem negro, sendo uma mulher branca, ou vice-versa, enfim, e ainda assim reproduzir atitudes completamente racistas, porque aqui a gente não está falando do indivíduo, a gente está falando do sistema. E o fato de ter amizades com pessoas negras, de você, enfim, ter adotado um filho negro, não te faz menos racista. Você é parte de um sistema e, portanto, logo você reproduz o que esse sistema te traz como informação. Ou seja, somos todos racistas. Mas como é que eu posso ser racista, Luana, se só temos uma raça humana? Então, isso é muito bom. É muito bom saber. Obrigada por me informar. Eu sabia que eu ia te acrescentar. Agora eu posso dormir tranquila. É o seguinte, o conceito de raça, Fábio, assim, a gente está falando de um conceito que ele tem muitos sentidos, tá? Então, a gente pode falar de raça no sentido de garra, no sentido de espécie humana. Mas dentro das relações sociais, que é o que a gente está abordando nesse aspecto da luta antirracista e da igualdade racial, a gente está falando como essas experiências compartilhadas por pessoas que têm cores de pele e cabelos semelhantes, por exemplo, e que são discriminadas por conta desses aspectos que são lidos. E aí eu estou falando de experiências coletivas, eu não estou falando de um indivíduo. Eu estou falando que eu, por ser uma mulher negra, mesmo tendo formação no mercado de trabalho, as pessoas me leem como aquela que não é capaz de exercer uma função de diretoria, de gerência, aquela que não é capaz de ser a porta-voz da empresa porque o cabelo não serve e etc. Então, até uma coisa que é super importante falar, que a gente muitas vezes não está falando só da formação. Mas os negros não têm formação. Nos últimos 10 anos, a gente teve, inclusive, muitas ações afirmativas que permitiram com que um grande contingente de pessoas negras conseguisse acessar informações, a acessar oportunidades de educação no ensino superior, mas o mercado de trabalho continua sendo e reverberando o racismo institucional e estrutural, o que impede o acesso à oportunidade, né? Então, por exemplo, por conta da nossa raça, nós somos discriminados. E é importante usar raça, e aqui eu me valho de Kabengele Munanga, porque não adianta mudar o nome do fenômeno, a gente não vai apagar o racismo por não usar o termo raça, né? Então, é como se hoje eu falasse, não, eu não vou mais falar sobre Covid-19 e o coronavírus vai sumir. Não some. Por quê? Porque a gente precisa tratar do problema tal qual ele é para a gente poder, de fato, evoluir e conseguir avançar em soluções, em oportunidades e fazer com que a pauta evolua. Então, usem raça como um termo que representa experiências sociais compartilhadas. Por quê? Porque é o que representa, né? A gente racializa as nossas relações. Quantos chefes negros a gente tem? A gente sabe muito bem, como a Elô colocou,
a cor das pessoas e onde elas estão, porque a gente lê essas cores, mas a gente não lê só cores, né? A gente também associa essas cores a determinadas narrativas. E isso é raça, e a raça faz parte das nossas vidas, e só falando sobre o assunto, a gente consegue diminuir as consequências do racismo. Mas eu posso falar sobre isso? Eu não tenho lugar de fala para isso. Muita gente fala do lugar de fala. Como é que eu vou falar uma coisa dessa? Eu não sei, eu não sou negro, não posso falar de racismo, não vivo isso aí, então eu vou deixar para vocês falarem. Eu não vou me meter nessa discussão, não, porque eu não tenho lugar de fala. Lugar de fala. Isso é muito importante trazer esse tópico, porque todo mundo tem lugar de fala para se engajar na luta antirracista. É óbvio que, como pessoa negra, eu sei explicar quais são as vivências que eu tenho, o que eu sinto por passar por determinadas situações ao longo da vida. Mas você, como homem branco, você também tem um lugar de fala, de ceder seu privilégio para compartilhar seu espaço com outras vozes. E isso não é porque você é bonzinho, não. Isso é porque você entende que sem esse compartilhamento, sua empresa não cresce, o Brasil não cresce, você vai continuar andando de carro blindado, vai continuar colocando seus filhos numa escola particular, né? Então, todo mundo tem esse lugar de fala porque estamos todos inseridos numa mesma sociedade e, creio eu, queremos todos ter acesso a oportunidades iguais. Mas para que isso aconteça, não adianta só dizer, não, mas está escrito na Constituição, todo mundo tem acesso a oportunidades iguais. Na prática, não é o que acontece. Então, por conta disso, a gente precisa usar o lugar de privilégio, sobretudo dos brancos, para aprender, para poder justamente ceder os seus espaços, para poder criar programas de ações afirmativas nas empresas que consigam incluir mais pessoas negras para estarem dentro daquele lugar, para justamente pensar em soluções que sejam mais adequadas com uma população negra que provavelmente muitas empresas não estão acessando. Então, todo mundo tem um lugar de fala, ou seja, todo mundo tem responsabilidade na luta antirracista, não é só o negro. O negro é aquele que, dentro de uma perspectiva brasileira, né, de um histórico de escravidão que a Elo muito bem trouxe, de quase 400 anos, nós temos o protagonismo nesta luta. Por quê? Porque somos aqueles que sofremos mais diretamente os efeitos dela, inclusive sofrendo riscos de morrer por isso. No entanto, todas e todos, sobretudo, eu diria, até aqueles que têm mais poder da caneta, têm um lugar de fala imprescindível nessa luta, porque sem essas pessoas, de fato, seja cedendo seus espaços, assinando os cheques, entendendo a violência policial, né? Inclusive, eu acho que, para mim, o lugar de fala foi muito bem explicitado naquele paredão branco nas manifestações nos Estados Unidos de Black Lives Matter, né? De você ver justamente que o lugar do branco é exatamente aí, usando o seu lugar de privilégio e entendendo que a polícia não ia atirar nesse paredão branco, porque eles não são alvejados como a população negra. Então, é usar o seu lugar de privilégio para mudar a situação para o seu próprio bem, inclusive. Se você só quer ser egoísta, seja egoísta usando o seu lugar de fala para que mais pessoas negras tenham acesso a oportunidades e assim, quem sabe, um dia todos nós teremos oportunidades iguais na prática. Mas você está falando de oportunidade, se trabalhar duro, se fizer tudo direitinho, consegue, pô. Afinal de contas, a meritocracia está aí para isso, mano. É só querer, é só ir atrás dos seus sonhos, não? Você não assistiu o Jogo do Privilégio Branco. Você precisa ir lá e assistir o nosso vídeo, o Jogo do Privilégio Branco. E você vai ver que... Onde é que vê? Onde é que vê para o pessoal saber? Tá no YouTube, né? Tá lá escrito. Só digitar no Google, vou fazer igual a Elo. Digita no Google assim, Jogo do Privilégio Branco. Você até fez um bem parecido no teu programa, dos balãozinhos e tal. Muito legal, assim, são dinâmicas diferentes. Mas a questão é o seguinte, você enfileira todo mundo na mesma linha, como se todo mundo saísse da mesma linha, todo mundo vai fazer esforço e tal. Só que a gente começa a fazer várias questões, né? A perguntar várias coisas, por exemplo, você conhece a origem dos seus tataravós? Então dê um passo à frente. Você viu referências como as suas quando você era criança? Os super-heróis tinham a sua cor? Na sua empresa, o seu chefe tem a mesma cor que você? O mesmo gênero? Logo, você está beneficiado, porque as pessoas só tendem a contratar pessoas iguais a elas ou mais parecidas. Então, você percebe que
Os privilégios, eles estão dissolvidos nas situações que você passa ao longo da sua vida. Então, você percebe que não adianta só você se esforçar. Tem uma série de circunstâncias sociais que já existem e que te favorecem por ser um homem branco. Então, a questão aqui não é a questão de esforço. Todos nós lutamos muito, todos nós passamos por muitas dificuldades, mas uns vão ter um beneficiamento maior do sistema do que outros. E esses uns, na ordem, né, da própria pesquisa do PNAD, estão os homens brancos, as mulheres brancas, os homens negros, as mulheres negras. Só para falar genericamente, né, porque, enfim, é importante colocar esses dados. É óbvio que esses dados servem para toda a sociedade, a população negra e a indígena estão aqui lado a lado, e a questão é, nós temos menos privilégios porque somos lidos pela nossa cor de pele e cabelo como ainda inferiores. E a gente precisa falar sobre isso porque a leitura de você ser melhor por conta da sua cor de pele te privilegia e vai para além do esforço pessoal que você possa empregar para alcançar uma oportunidade. Mas agora você está falando de privilégio. Não sou eu que tenho cota em universidade para entrar. Olha aí. Isso aí é que é a verdadeira discriminação. Porque vocês querem lugar só para os negros. E os brancos não conseguem, não podem. É isso, é isso. Tem tantos de nós na universidade, né? A gente é tão maioria, assim como a gente é maioria no país. Pensa nas universidades lá na medicina da USP, só tem preto, né? Só olhar a medicina da USP que tá ali, ó, páreo a páreo com o que é o Brasil na vida real. Enfim, mas agora falando sério, ninguém quer cota para sempre, tá? Mas a cota, pela essência, é um mecanismo de ação afirmativa, ou seja, é um mecanismo temporário para a correção de desigualdades. Você vai pegar lá a lei de cotas da UERJ, você vai ver que ela tem um prazo de duração. A ideia é que, neste meio termo, diversas ações sejam feitas para corrigir as desigualdades. E as cotas, né, elas já existiram, principalmente desde o início, né, depois da abolição da escravatura, por exemplo, uma das primeiras leis de cotas foi a Lei do Boi, que privilegiava filhos de agricultores, em sua grande maioria brancos, para entrarem em escolas. Você sabia? Não. Não? Então, com certeza, pessoas como você foram privilegiadas na época para poder ter acesso à escola, enquanto muitos escravizados, ou filhos de escravizados, né, enfim, não tiveram o mesmo benefício. Pessoas receberam terras para poder estar, enfim, ter um beneficiamento de construir suas casas. Os escravizados, após a abolição, não receberam isso. Então, a nossa história, ela se pauta no beneficiamento de grupos ao longo de toda a nossa história mais moderna. Só que a gente só fala da história dos negros, como se só os negros recebessem cotas. Não. A gente está aqui falando de cotas, neste momento, para ajudar a corrigir certas desigualdades que outros tipos de benefícios arbitrários foram feitos lá atrás e que beneficiaram muito a população branca. É como se hoje, por exemplo, muitos agricultores receberam terra, muitos imigrantes receberam terras, né? O que recebeu a minha família nos anos 60, quando morava no Leblon? Recebeu uma casa para morar lá na Cidade de Deus, para se afastar do centro. Foi isso que a minha família recebeu. Quando a gente vê aí alguns processos de gentrificação, né, de afastamento da população negra dos centros, porque a gente queria limpar os centros dessa população negra e pobre, que foi o que aconteceu com a história do Leblon e da Praia do Pinto. E aí a gente percebe o quanto esses espaços são absolutamente segregados, e a gente, de fato, beneficiou uma população branca para que justamente tivesse acesso centralmente a terras, a direitos, e a população negra fosse apartada e colocada nas periferias. Então, a gente está falando de um processo de beneficiamento para brancos que ocorreu ao longo da história, e as cotas vêm, neste momento, como fruto da organização do movimento negro para conseguir minimamente balancear essa equação para a gente conseguir mais acesso às oportunidades de estudo e emprego para que todo o país cresça. Porque a gente não quer um país... a gente não tem um projeto de país só para negros, mas os brancos sim tem um projeto de país só para brancos. A gente tem um projeto de país para todos. E é isso que a gente quer.
Sensacional. Luana, quero agradecer você e a Elô. A Luana já não, eu já estou tão íntimo, já estamos nos vemos no papo de segunda, É isso. aqui que eu tenho que falar a Luana, a Elô. Eu mal educado, nem dei o nome completo de vocês. A Luana Genô, a Heloísa Costa, elas fazem parte do IDBR, que eu botei aqui o arrobinha bonitinho para quem quiser seguir. Esse ABC da Raça é um curso que as empresas podem contratar, pessoas físicas podem contratar, podem entrar no site. Qual o site, Luana, para o pessoal que Então, segue? pode entrar no site simaigualdaderacial.com.br, esse mesmo aqui da capa do meu livro, ó. Peraí, Sim, deixa eu ver. Sim. Boa. simaigualdaderacial.com.br. Muitas pessoas digitam até errado, digitam sim à igualdade social, tá? Mas a gente está falando aqui do sim à igualdade racial, porque para muita gente é muito difícil falar sobre raça. Então, por isso que é importante para a gente dizer sim à igualdade racial, né? Sim à igualdaderacial.com.br. Então, você vai entrar lá e você vai ver que lá tem um link para o nosso manifesto. E lá também tem o link para o nosso EAD, que tem o curso que é o ABC da Raça. Eu super estimulo pessoas e empresas a comprarem, a fazerem o curso, a introduzirem essas práticas antirracistas na vida, a irem para além das hashtags. Mas o primeiro passo que eu tenho visto que tem sido muito eficaz para as pessoas de fato se engajarem, se envolverem mais com o tema, entenderem mais sobre a temática, para entender como se posicionar e usar, sim, o seu lugar de fala, que é um lugar de fala de todos e todas na luta antirracista. Então, sim, a igualdaderacial.com.br. Sensacional. Só uma última pergunta que alguém que passou por aqui, alguém falou assim, eu estou na dúvida, eu falo preto ou eu falo negro quando eu vou me referir? Sim, eu acho essa discussão super pertinente, né? Primeiro que a gente tem que situá-la no Brasil. Não me adianta dizer, mas nos Estados Unidos não pode falar isso, ou na França não aquilo. Cada lugar tem o seu contexto, tá? No Brasil, foi estabelecido, né, por uma luta do movimento negro, e é mecanismo oficial do IBGE, que pretos e pardos, ou seja, pessoas pretas são negras da pele escura como eu. Pessoas pardas são negros da pele mais clara. Juntos formam o que a gente chama de raça negra. Ou seja, eu tenho uma grande população negra no Brasil, que inclusive é a maioria, que representa mais de 110 milhões de pessoas, que são discriminadas por a sua cor da pele, e são lidas como negros, inclusive, só que aí eu tenho justamente essa diferenciação no Brasil que coloca os pretos e os pardos. Os pretos são negros da pele escura e os pardos são negros da pele clara. Tem até isso aqui no coração para você ver, tá? Sabe? Então, pretos e pardos, tá? Então, a gente está super acostumado a explicar isso em escolas para pessoas, porque rola muita dúvida. E as duas nomenclaturas, quando a gente está falando de preto e negro, estão corretas, mas pretos e pardos juntos formam o que a gente chama da raça negra. Sensacional. Luana, obrigado mais uma vez pela paciência, pelo tempo de responder as perguntas, de falar sobre isso. E quem quiser ir mais... Isso aqui foi um trechinho, só um pouquinho, um gostinho para todo mundo ouvir, saber, entender, aprender também. Mas quem quiser, entra lá no site e contrata o ABC da Raça, que é o máximo, é ótimo. Obrigado, Elô, que está aí vendo a gente. Obrigado, Luana. Um beijo para vocês, tá? Tá, obrigada mais uma vez, e que seja sempre um fórum aberto e todas e todos aí mais do que convidados a se engajar na luta antirracista, para além das hashtags, gente, é a nossa chance de fazer melhor. Muito Valeu. bom, muito bom. Obrigado, um beijão. É isso aí, minha gente, aprendendo, vamos tirar dúvidas. A gente tem o problema, não é ignorância, o problema é burrice. Ignorantes somos todos. Aí a gente vai aprendendo. Então a gente às vezes fala coisas, claro que tem gente horrível, mas a gente às vezes fala coisa por ignorância, por não saber, por não ter informação. Por isso que a gente precisa ir atrás de informação. E aqui a gente está tentando ir atrás de informação, ouvir, e espero que vocês tenham aprendido muita coisa que talvez vocês falassem de um jeito, eu mesmo que falava de um jeito, e a gente vai, olha, não tinha visto por esse lado, não tinha olhado por este prisma, para usar uma palavra tão da época de Guaraná com rolha. Obrigado a todos vocês que ficaram aqui. Amanhã tem Tom Cavalcante e Cláudia Gimenez. Hoje, 10h30 da noite no GNT, tem Que História é Essa por Charles Marcamp. Um beijo pra você.
Outro dia, quem que eu vi que era a cara do Osmar Campbell, rapaz? Fui ver um filme, vou lembrar disso para te falar, Osmar. Obrigado a todo mundo que está aqui. Obrigado ao pessoal do EDBR. Obrigado, Luana. Obrigado, Elô. Obrigado, Tom. Tom não falou. O Tom, eu só fiz o contato com o Tom e a gente não... Vou um dia botar o Tom para falar aqui para ele tomar um susto, abrir um olhão. Beijo para vocês. Obrigado, minha gente. Vamos nessa.